Olá, tudo bem com vocês? Me chamo Ashley, sou psicólogo. Todas as minhas informações estão aqui na descrição, com meu CRP e o Instagram. Hoje eu vou fazer um vídeo, um react de um vídeo do Paika Pokashin, que é um youtuber que eu sigo há muito tempo. Tem vários vídeos dele falando sobre alguns temas envolvendo o Japão, até porque ele é residente do Japão, já veio para o Brasil, ele é brasileiro, mas enfim. Caso você esteja assistindo aqui esse react, provavelmente você o conhece. Eu fiquei interessado em estar vendo esse vídeo aqui com vocês, porque a thumb do vídeo está escrito sobre lacração no Japão, então automaticamente já me vem a ideia sobre questões de pautas sociais, questões de gêneros, identidade e orientação sexual, questões envolvendo também a discriminação de alguns povos, de minorias e afins. Então eu acho que vai tocar em alguns pontos tais quais eu posso fazer um paralelo à realidade brasileira. Lembrando que Japão é Japão, Brasil é Brasil, mas está para trazer alguns pontos para nossa realidade. Então bora lá. Hoje eu vou andar lá por Shibuya, no Sakura Stage, que é um prédio novo, uma área comercial nova que abriu lá em Shibuya. E enquanto isso eu vou falar sobre a situação econômica aqui no Japão, né? Que esse ano saiu aí, né? A informação que o Japão caiu, né? Não está mais no pódio das maiores economias do mundo. E enquanto isso eu vou andando por lá. E só para lembrar a galera que as minhas roupas estão disponíveis lá na loja, o meu livro está disponível lá na Amazon, né? O livro de ficção científica. O pessoal que está lendo está gostando bastante, todos os links estão aí na descrição e é isso aí. Bom, vocês devem ter visto as notícias aí no começo do ano, né? De algo que a gente já vinha falando aqui no canal há algum tempo, né? Que a economia do Japão entrou mais uma vez em recessão aí no final do ano passado. E com isso o Japão deixou de ser a terceira maior economia do mundo. Foi ultrapassado pela Alemanha, né? Não porque a Alemanha está crescendo loucamente, mas porque o Japão está decaindo, né? E isso não é de agora, né? O Japão já foi a segunda maior economia do mundo durante o período pós-guerra ali, né? Quando os Estados Unidos financiou a reconstrução do Japão durante a Guerra Fria, né? Não só questão de financiar, mas também por medo do crescimento da União Soviética e da ideologia, muito entre aspas, mas das ideias do socialismo e do comunismo, lutas de classe e afins. Com medo que o Japão caísse ali na graça da União Soviética, né? Mas nos anos 90 a bolha especulativa do Japão estourou, né? E desde o começo dos anos 2000 ali que a China atropelou todo mundo e, né, hoje em dia não tem nem mais competição, né? A distância que os Estados Unidos e a China têm em relação ao resto do ranking é gigantesca, né? Mas, apesar, né, dos problemas econômicos e demográficos do Japão, que a gente sempre fala, né? É importante também entender que essa queda no ranking dos PIB aí, né, acontece principalmente porque o iene está bastante desvalorizado em relação ao dólar, né? Uma das grandes questões em relação à análise somente do PIB, ele desconsidera vários fatores, principalmente a questão social da população da qual está inserido. Quando se fala sobre o PIB, Produto Interno Bruto, se leva em consideração somente o valor distribuído e não realmente as condições financeiras, condições sociais, de saúde de uma determinada população. Os Estados Unidos são um exemplo disso, com o PIB lá em cima, porém é um dos países com maior taxa de pessoas em situação de rua do mundo. Onde está localizado a maior zona de pessoas em situação de rua do mundo, que é considerado, né, a maior cracolândia do mundo, mas eu não gosto de fazer essa comparação, né?
Porque isso já causa um estigma sobre uma determinada população que já está estigmatizada, por exemplo. Mas enfim, bora continuar. Então, essa queda não indica necessariamente que o Japão ficou muito mais pobre, tá ligado? Só que o iene está desvalorizado, porque a medida dos PIB para esses rankings assim, né, ela é sempre feita em dólar. Então, como o iene está desvalorizado em relação ao dólar, o PIB do Japão acaba ficando menor nessa comparação, né? Mas até por isso, né, até pelo iene estar tão desvalorizado, é que o Japão vem aí quebrando um pouco a tradição, né? E facilitando aos poucos a entrada dos estrangeiros, turistas mesmo, né? Que nem os próprios brasileiros não precisam mais de visto para turistar aqui no Japão por 90 dias, né? Tem também o visto de nômade digital de 6 meses que o governo anunciou aí no começo do ano, que não é um visto assim, né, para você vir trabalhar de longa duração, não é para suprir a falta de mão de obra, né? É justamente porque o governo japonês quer dar uma dolarizada na economia, né? Então ele quer trazer estrangeiros, né, para que gastem moedas estrangeiras aqui dentro, justamente porque o iene está fraco, né? Então assim, se o iene acabar se valorizando aí nos próximos anos, né, é bem provável que o Japão volte ainda ao top 3 ali das maiores economias do mundo, pelo menos até a Índia ultrapassar a Alemanha e o Japão, né? Mas O engraçado é que no começo desse século e automaticamente milênio, mas enfim, já foi dito que a China, a Rússia, a Índia, a África do Sul e o Brasil seriam países que a longo prazo estariam tomando a fronteira de várias questões referentes à economia e de social, mas enfim. Lembrando que sou psicólogo da área social, mesmo sendo especialista na área organizacional, não é onde eu atuo atualmente. Então eu sempre vou estar olhando para um lado mais da social, da psicologia social do vídeo, da música e enfim, tá? Então nessa parte de economia eu deixo de fora porque não é minha especialidade. enfim, talvez ele volte ao ranking simplesmente porque essa queda pode ser só uma disparidade ali em relação ao dólar e não necessariamente empobrecimento, tá ligado? Mas é claro que junto com tudo isso tem também as questões demográficas, né, que todo mundo sempre fala, principalmente o envelhecimento da população e a baixa taxa de natalidade, né, que não é uma exclusividade do Japão. A Coreia do Sul já está com uma taxa de natalidade muito mais baixa do que a do Japão, inclusive, né? Essa questão da taxa de natalidade não somente tem acontecido em alguns países asiáticos, tem acontecido em alguns países também da Europa, da América do Norte e até mesmo em população aqui no Brasil, né? Que a taxa de natalidade está menor porque a população mais jovem ela está preferindo ter filhos depois de uma certa idade. Estão tendo um acesso à educação sexual muito mais cedo e, consequentemente, conseguindo estar em planejamento melhor. Claro que pessoas que não têm acesso à educação sexual automaticamente podem, né, vir a ser pai e mães mais cedo. Mas como há uma crescente inserção de pessoas a educação básica e automaticamente na questões da educação sexual, que a educação sexual não é fazer sexo, é ensinar sobre questões de vida financeira 2, planejamento familiar, segurança, tocar no meu corpo é meu corpo, não deixo. Tem todos esses passos que tem a ver com a educação sexual. E esse planejamento familiar também é um passo da educação sexual. Saber me planejar, saber minhas escolhas, saber se estou pronto ou não. Tudo isso tem a ver com a educação sexual da qual, principalmente trazendo para a nossa realidade, no Brasil tem acontecido, tá? Principalmente nos grandes centros
onde esses temas são muito mais discutidos do que nos interiores, por exemplo. Mas aqui no Japão isso ainda é agravado, né, pelo fato da população ser muito idosa. No final do ano passado ali teve uma pesquisa que mostrou que a cada 10 pessoas que moram no Japão, uma tem mais de 80 anos, né? É a população mais idosa do mundo, é o país com a maior quantidade de centenários do mundo, né, de pessoas com mais de 100 anos de idade. E isso acaba fazendo com que o sistema de pensão, né, chegue perto ali do colapso. Os idosos estão tendo que trabalhar cada vez até mais idade, né? Simplesmente porque já não vem sendo possível sobreviver da aposentadoria, né? O governo não consegue arrecadar o suficiente para sustentar tanto idoso. Aí assim, né, essa semana o ministro das Finanças aqui do Japão anunciou que o Japão saiu da estagnação econômica e que os salários devem começar a aumentar a qualquer momento, né? Não sei se isso realmente vai acontecer, mas até o momento, que eu já tinha comentado sobre isso algumas vezes, né, o que a gente sabe é que os salários aqui no Japão eles estão estagnados já há várias décadas, né? Desde os anos 90 que os salários não aumentam ali quando a bolha imobiliária estourou, né? E com isso, lógico, né, os salários não aumentam, o consumo também veio caindo, né, cada vez mais durante todo esse tempo. Até porque, né, também com uma população tão idosa e os jovens relutando em constituir família, são poucas as pessoas que pensam realmente em realizar grandes investimentos, né, que podem realmente movimentar a economia. Não somente a questão de relutar em construir uma família, mas também a toda a questão de se manter como alguém. Vamos lá. Você hoje, um jovem, está ali nos 18 anos, terminando o ensino médio, pensa em arrumar um trabalho. Joia. Você vai arrumar um trabalho, salário mínimo no Brasil, R$1.400. R$1.400. Você vai procurar um aluguel para morar sozinho, por exemplo, sei lá. Putz, vai 800 conto de aluguel. Isso já vai mais da metade do salário. Lembrando que é R$1.400 salário mínimo, bruto, tem descontos, blá blá, vai pegar um em torno de 1.200 por aqui. Putz, sério? Tá. Nem sempre o lugar que paga o salário mínimo tem vale alimentação, por exemplo. Então vou ter que gastar com alimentação, água, luz, internet, mobília, sobrevivência, fora lazer. Como alguém estará se planejando como um ser social se ele não tem a mínima condições de, principalmente, de ser um ser? Como? Esse é um olhar mais social que devemos ter, trazendo para a realidade brasileira, tá? Ele fala do Japão, mas eu tento fazer esse paralelo ao Brasil. No Brasil, hoje, se uma pessoa quer constituir uma família, ela é punida por querer ser mãe ou por querer ser pai. Ela é punida porque saúde precária não é um susto, não, é um projeto de a saúde ser assim, porque cada vez saúde mais precária, mais pessoas vão contratar os planos de saúde particulares e, consequentemente, aumento as pessoas a falarem para vender o SUS e privatizar o SUS. Então é um projeto disso. Outro ponto, não consegue, né, pensar sobre uma educação de qualidade, porque é um projeto manter a educação pública precária para que a educação particular seja vista como mais exemplar e automaticamente ela seja mais cara, e as pessoas, para que os seus filhos sejam grandes profissionais, grandes pessoas, muito entre aspas, vão para escolas particulares. Então os pais se sacrificam e nisso entram os aplicativos, entra a precarização do mercado de trabalho, né? O aumento da jornada, no caso da diminuição, mas já aumenta
da jornada de trabalho das pessoas. Então é um projeto que está assim. Comprar uma casa, por exemplo, né? Os idosos não têm por que comprar uma casa no fim da vida e os jovens não têm por que comprar uma casa para morar sozinho, né? Os jovens não têm por que comprar uma casa porque não tem como comprar uma casa. Casa básica, apartamento, 40 metros quadrados. Estou pegando aqui na região de Curitiba, onde eu moro, resido e atuo atualmente. Uma casa, apartamento simples, fora, em um bairro mais afastado, R$200.000. Um aluguel, R$900, R$1.000. Você acha R$700? Sabe, uma casa simples. Como eu ia dizer, um barraco, um casebre. Em muitos casos, feito de madeira, mal construído, com insetos, infiltração, sem suporte nenhum, em local que normalmente é de invasão. E, cara, o terreno e a casa tem que ter função social, sempre assim, mas esse é outro ponto que futuramente eu pretendo falar. Então, isso acaba estagnando cada vez mais a economia e levando, né, isso é muito interessante que a gente vê, né, como isso leva ao surgimento de produtos e serviços cada vez mais supérfluos, né, na sociedade japonesa, que nem a gente vê tanto por aí nas lives principalmente, né, a gente entra nessas lojas tipo Don Quixote, né, tem uma infinidade, né, de coisinha, de cacareco, de bonequinho, de não sei o que você fica pensando, porra, né, quem é que compra um bagulho desses, né? E justamente, né, isso é um sintoma de uma economia estagnada, né, que como ninguém compra nada, o mercado fica tentando criar essas necessidades artificiais, né, coisas para colecionar, coisas que viciam, né, que nem esses gachas mesmo, ou os host club, né, que são coisas que viciam também. Tudo isso é a economia tentando forçar o consumo a qualquer custo, tá ligado? E aliado a tudo isso, claro, tem a questão do Japão ser um país bastante fechado para a imigração. A maior parte dos países desenvolvidos acaba tentando resolver esses problemas econômicos, facilitando a entrada de imigrantes, né, para trabalhar e para consumir e para suprir a falta de mão de obra nos setores que faltam mão de obra. Mas, em contrapartida, isso também acaba acarretando problemas sociais, né, conflitos culturais que acabam gerando violência, né, que nem a gente vem vendo aí na Europa principalmente, né? E o Japão ainda é hoje um dos países mais seguros do mundo. E assim, né, tirando a questão da aposentadoria, que está indo de mal a pior já faz um tempo, né? Hoje o Japão ainda oferece, né, uma qualidade de vida superior à de outros países desenvolvidos, que nem os Estados Unidos mesmo, né? A qualidade... Essa questão né, pessoas acabarem indo residir em outro país é para os trabalhos subvalorizados. Vamos pegar o Brasil. O Brasil tem muito movimento de alguns, até mesmo da Ásia e do continente africano e de alguns países aqui da América Latina estarem vindo no Brasil, estarem se colocando em trabalhos tais quais são de subsistência, de ganhar R$20 para trabalhar 36 horas. E eu conheço pessoas que já fizeram isso, tá? De trabalhar 12 horas para ganhar R$10, porque senão não tem o que comer, não tem como existir, né? Esse é um dos grandes pontos que devemos falar sobre essa questão, né, de refugiados, enfim, é que esses refugiados eles vêm para ocupar um espaço, em muitos casos, de escravos atuais. Não são vistos como seres humanos, são vistos como escravos tais quais necessitam, para sua sobrevivência, se submeter a determinados trabalhos análogos à escravidão. Muitas vezes esses trabalhos envolvem grandes agricultores, vinícolas, né, ou também
a trabalhar no campo. Então, essas pessoas que vêm de fora por N motivos acabam sendo traficados para o Brasil para serem vistos como os escravos do século XXI. A de vida aqui é muito superior dos Estados Unidos, mas a tendência é que tudo vá piorando, né? Simplesmente porque o sistema socioeconômico não permite que seja muito diferente. Isso é muito interessante, né? Porque eu já falei sobre isso em outros vídeos. E assim, né, não é só para acalmar meus manos liberais, né? Não é que eu tô falando que o capitalismo é malvadão e que a solução seria fazer uma revolução amanhã e botar reacionário para queimar em praça pública, né? Não é isso. É sim. É que, né, não tem como negar, né? Não tem como negar algumas características estruturais do capitalismo que se evidenciam cada vez mais em países como o Japão, né? Porque a parada é o seguinte: o Japão, né, ele sempre foi conhecido por ter tanto políticas de distribuição de renda, quanto serviços públicos muito eficientes, né? Então, por muitos anos, todo mundo teve acesso à saúde, né? Todo mundo teve acesso à educação, transporte, segurança. E até por isso, na verdade, né? Até por isso é que hoje o Japão tem uma população tão idosa, né? Porque a sociedade deu condições para essas pessoas envelhecerem bem. Só que, olha só, né? Quando você tem um sistema de educação eficiente e acessível, né? Razoavelmente acessível, pelo menos, você acaba, claro, qualificando a mão de obra do seu país, né? E junto disso, o Japão é um país também altamente industrializado, né? Então essa mão de obra qualificada que eles formam aqui sempre teve emprego para atuar aqui no Japão mesmo, né? O problema é que com isso, em algum momento começou a faltar mão de obra nas fábricas, né? Chegou um momento em que os japoneses eram tão qualificados, simplesmente porque todos tinham acesso a boas escolas e boas universidades, né? Que começou a faltar gente para empilhar a caixa na fábrica, tá ligado? E aqui... Aí que a gente se fala sobre o uso da tecnologia para o trabalhador em geral. Não somente para a substituição de um trabalhador em si, mas como um auxílio para que esse trabalhador tenha uma diminuição da sua carga de trabalho e para que essa diminuição da sua carga de trabalho se volte para a sua vivência como um ser humano. Não um ser trabalhadora, mas um ser humano das quais precisa ter um seu contato com as coisas que gosta, com as coisas que deseja, com as coisas que quer, né, no caso. Não necessariamente somente para estar trabalhando, no caso. Então o uso da tecnologia seria para esse lado, né? E automaticamente, quando falta pessoas para empilhar caixas, como ele disse ali, que são da área de produção, linha de produção mesmo, né? Como linhas de carros, por exemplo, que a gente fala, né, que é o método de industrialização Ford, no caso, que foi que ele criou essa linha de produção de massa, no caso, faz com que mais pessoas se submetam a trabalhos cada vez mais pesados, cada vez mais pesados, cada vez mais pesados, para salários cada vez mais, fracos, cada vez mais fracos, para eles serem vistos como trabalhadores, não como seres humanos, e vira nesse ciclo eterno. Que é que entra o X da questão, mano, porque teoricamente, né? Teoricamente, se falta mão de obra nas fábricas, o que deveria acontecer, né? Seguindo a lógica do livre mercado, a lei da oferta e da procura, né? Se as fábricas estão precisando de gente para trabalhar, elas deveriam, em teoria, tornar as condições de trabalho nas fábricas mais convidativas, né? Deveriam aumentar os salários, deveriam diminuir as cargas horárias, oferecer mais benefícios, para talvez convencer algum japonês jovem ali, né, que está saindo da escola, mas que está indeciso sobre qual universidade fazer, não tem nenhuma profissão que ele seja apaixonado, tá ligado? Pô, o cara vê ali um trampo que não exige experiência, né, não exige qualificação, mas que paga bem, é grande a chance de que ele optaria por esse trampo ao invés de fazer uma faculdade que ele nem tem tanto interesse, né? É evidente que a melhora das condições de trabalho nas fábricas ajudaria a corrigir esse problema da falta de mão de obra, né? Mas não é isso que acontece, né? Não é isso que acontece, muito pelo contrário. O que a gente vê é exatamente o oposto, né?
como tem pouca gente disposta a trabalhar em fábrica, aqueles que estão lá estão tendo que trabalhar por 2, né? Por 3, por 4 às vezes, né? Estão tendo que fazer turnos de 12, 14 horas por dia, 6 dias por semana, para ganhar menos do que um engenheiro ganha trabalhando 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Questão da mais-valia, cara. Claro, caso você queira saber mais, recomendo estudar sobre a questão das principais ideias do socialismo e comunismo. Não necessariamente me chama de comunista, tá? Mas é só para entender sobre todo esse processo da mais-valia e da desvalorização do trabalhador como um todo. E por que eu falo isso? Psicólogo. Porque isso afeta automaticamente o olhar de um psicólogo. Por exemplo, um psicólogo estar atuando com uma pessoa que tem uma mínima condição de vivência, ela consegue fazer com que essa pessoa tenha, procure, faça algumas coisas das quais que em pessoas em situação de vulnerabilidade a gente sabe que não consegue fazer essas coisas. Não porque não quer, mas porque não consegue mesmo, porque ela é impossibilitada de fazer. Tá, chego para um pai de uma criança que eu atenda, e em situação de vulnerabilidade, falo, olha, seria legal, seu filho, ele necessita um trabalho assim, tem assado, porque ele, a gente observa algumas questões comportamentais, das quais em momentos de frustração ele externaliza aquilo, você acha de fazer isso com ele, tá mais de atenção sobre isso. Um pai que está em situação de vulnerabilidade, da qual ele precisa estar pensando constantemente o que fazer, como fazer, para que fazer e apenas existir como um ser trabalhador, cara, olhar para esse filho, desculpe a palavra, vai ser a última coisa que ele vai fazer. Diferentemente de uma família que tem uma condição financeira, estável no caso, uma condição financeira estável, da qual a gente consegue trazer as mesmas coisas, claro, devido aos olhares. Ele tem condições para fazer. Putz, verdade. Não, vai ter um filme e tá pensando ter esse contato mais próximo com meu filho, minha filha nesse cinema. O que você acha? Porque é um filme infantil, ela gosta, contato, depois a gente sair junto. Mesmo se for para um parque, para ela brincar, a gente brincar junto. Esse pai tem condições, tem ferramentas, tem recursos, tanto financeiras como de tempo, para estar em auxílio e olhando a essa família. Entende por que eu toco tanto a questão do olhar o ser humano além do trabalho? É para isso. Por que isso acontece? Por que a lei da oferta e da procura não funciona para melhorar os salários dos trabalhadores de fábrica? Simplesmente porque se o operário começar a ganhar um salário muito alto, o produto final vai ficar muito caro, né? E isso vai prejudicar ainda mais o consumo e estagnar ainda mais a economia, né? Automaticamente os grandes, os burgueses, das quais eles apenas estão ali se apropriando do trabalho alheio, eles vão ter um menos ganho, no caso, e com isso automaticamente fazendo com que eles não queiram. Então, para isso, eles preferem ter ganho nenhum e fechar uma empresa, por exemplo, do que realmente estar valorizando seu trabalhador, o seu funcionário, seu colaborador, enfim, para que tenha produto e uma qualidade de vida. Então não é que estagna a economia, coisa do gênero, é que o burguês não quer, porque uma população da qual está submissa a determinados tipos de condições para sua subsistência, cara, ela aceita qualquer coisa. E falo isso por experiência própria, tá? Quando você não olha na geladeira, olha para o armário e não tem o que comer, cara, você aceita qualquer coisa, velho. Você aceita qualquer coisa. Você aceita qualquer coisa mesmo. Eu falo isso após a minha graduação. Antes de estar conseguindo me inserir,
que a psicologia é uma profissão elitizada, sendo muito sincero com vocês, se você não tem uma condição financeira, network, das quais as pessoas podem estar te auxiliando, tanto financeiramente, como com QI, com contatos, cara, você sofre. Muito sincero. Porque você não sabe para onde procurar. Porque você fica perdido, não tem dinheiro para abrir clínica, que clínica é caro estar abrindo. Você vai trabalhar em clínicas terceirizadas muito mal pago, tendo R$ 12 a hora, R$ 13 a consulta, muito mal pago. Nesses casos, muitas vezes você tem que emitir nota, pagar imposto em cima de R$ 12, R$ 13 que seja, sendo muito mal valorizado, numa subsistência mesmo que muitos psicólogos não conseguem atuar na área. Então, eu falo por experiência que antes eu conseguir me inserir e atualmente estar, né, como psicólogo, pô, não tenho vergonha nenhuma de falar que trabalhei como pintor. Tanto que essas pinturas aqui foi eu que fiz, da minha experiência que tive como pintor. Então, trabalhei em segurança. Então, deste modo, só mostra o quanto é desvalorizado. E não somente psicologia, mas engenharia, administração. São profissões das quais você se gradua e não é visto como profissional da área, a não ser que você não tenha uma condição financeira para se provar como profissional da área. Claro, além de pagar pós, tudo, e enfim, que engraçado, você faz a faculdade e quando você vai fazer uma entrevista, automaticamente exigem pós-graduação ali, mas enfim. Como o dono da fábrica precisa lucrar, ele precisaria necessariamente aumentar o valor do produto final para poder dar para o trabalhador uma condição melhor de trabalho, né? É bem simples. Diminui a questão do lucro, mas o burguês não quer isso. Entender isso, né? Por isso que, no fim das contas, a única opção que resta para essas empresas, para continuar produzindo, né, a mesma quantidade a um preço competitivo, é importar a pobreza, né? É preciso contratar estrangeiros de países pobres que estejam dispostos a ganhar menos do que a média salarial dos japoneses, simplesmente porque, mesmo esse salário abaixo da média, ainda é mais alto do que o salário que eles ganham nos países deles, né? Cara, essa palavra importar pobreza, trazendo para a realidade brasileira, tá? É o que acontece quando se fala sobre alguns nortistas acabarem vindo para a região sul e sudeste. Tem um olhar sobre esses povos, sobre esses grupos, sobre as regiões, das quais eles são mão de obra barata para determinados serviços, né? Então, automaticamente, fazendo com que essa população venha de longe para trabalhar nos grandes centros, more na periferia desses grandes centros porque não tem salários bons suficientes, eles se submetem a determinados tipos de trabalhos, pois esses tipos de trabalhos, se eles não tiverem, eles acabam indo para a rua, até mesmo, se você não aceitar, tem quem aceite, automaticamente tá aí, você vai querer ou não. Então tem essa questão, né, absurda no caso. Fora, fazendo paralelo bem grande como essa limpeza acontece em alguns casos, é o que acontecia no programa do Domingo Legal, De Volta para a Minha Terra, que ele pegava uma pessoa, uma família que estava em situação de vulnerabilidade na Grande São Paulo, né, no caso, e levava essa pessoa a ter falta ao Nordeste, no lugar de estar condições daquela pessoa de vivência. Não, vamos limpar, tirar a pobreza daqui e devolve para lá. Tira a pobreza daqui, devolve para lá. Tanto que aconteceu até mesmo numa cidade no interior de São Paulo, onde o prefeito pegou
né, uns carros da prefeitura, colocou umas pessoas que estavam em situação de rua, levou para a cidade vizinha e abandonou. Então, tipo, pega o que está poluindo ali e devolve, que é essa importação da pobreza. Então, quando você, né, pode ter essa pobreza, quando essa pobreza não tem mais serventia nenhuma, você ataca, humilha e, consequentemente, ele não é visto mais como útil para a sua sociedade. É um bagulho que é óbvio, né? Mas às vezes a gente não aprofunda muito o pensamento nesse tipo de coisa. Porque assim, né? É evidente que você não vai achar um norueguês empilhando caixa 16 horas por dia aqui no Japão, né? Mas você vai achar um monte de filipino, de vietnamita, de brasileiro mesmo, né? Justamente porque esses imigrantes ganham mais empilhando caixa aqui no Japão do que num trabalho qualificado no país deles, né? Então que nem eu falei, né? Não é uma questão assim de, não é questão de ser malvadão, né? Não é questão de índole. Pô, se eu fosse empresário, eu faria exatamente a mesma coisa, né? O cara não tem opção, ele precisa lucrar, né? E para lucrar, ele precisa buscar por mão de obra barata em países pobres, né? É mais lucrativo para ele fazer isso do que melhorar as condições de trabalho para atrair os próprios nativos, né? Os próprios japoneses. E aí você nota a hipocrisia, né? Desses movimentos anti-imigração que vem crescendo no mundo agora. Os caras ficam aí botando a culpa num socialismo imaginário, né? Sendo que a causa da imigração é justamente uma característica estrutural do capitalismo, né? Que não pode melhorar a condição de trabalho, porque senão o produto fica muito caro e a economia estagna, né? É que tem, né? Eu entendo que tem uma molecada hoje em dia, né? Que se diz progressista e que levanta bandeiras de causas sociais e não sei o quê, e que defendem a imigração, né? Sem entender a profundidade do problema, né? Sem perceber que defender a imigração nesses moldes é justamente defender os interesses das grandes empresas, né? Que vão... Isso, nesses moldes, a gente entende que todos nós viemos de uma terra só, da qual essas pessoas elas são livres para poder fazer, né, a tua vida o que for, ter acesso a condições e enfim, fazer escolhas sobre seu próprio bem, que é a vida, no caso, é teu próprio corpo, poder viajar, poder curtir, ter acesso a determinadas culturas. Eu sei que eu mesmo nunca vou ter acesso a determinadas regiões do mundo porque eu não tenho condições financeiras para pagar, para conhecer. Tento meu sonho poder conhecer vários templos, vários lugares históricos, principalmente da Ásia e do continente africano, mas eu não tenho condições para tais. Simples. Poder pagar menos para um estrangeiro fudido trabalhar mais, né? É exatamente por isso, na verdade, né, que as empresas grandes hoje em dia, né, e a própria mídia burguesa estão sempre levantando bandeiras de igualdade, né, de conscientização e não sei o que, a tal da lacração, né, que tanto assombra meus manos. Não é porque essas empresas, né, ou porque a mídia realmente se preocupam com as minorias, né, mas sim porque a aceitação dessas minorias nesses moldes é economicamente interessante para elas, né? É preciso entender assim, né, que um estrangeiro pobre, né, trabalhando em uma fábrica no Japão, por exemplo, por mais que ele esteja ganhando mais do que ele ganharia no país dele, né, ele dificilmente vai ascender economicamente e ter uma vida suavona, tá ligado? Porque de qualquer jeito ele ganha menos do que a média dos nativos, né? Então é evidente que essa defesa da imigração, essa defesa da igualdade, não sei o que, serve, né, nesse sentido, serve para explorar essas pessoas em trabalhos pesados, para fazê-las aceitarem ganhar menos para viver num país um pouco melhor do que o deles, né? Fazendo novamente paralelo ao Brasil, como eu disse, é só ver esse movimento do interior ir para as capitais, por exemplo, nessa busca de uma idealização da cidade das oportunidades, São Paulo, por exemplo, da qual você pode se tornar rico, isso, aquilo, mas você for do interior, você vai nos lugares é para ganhar um salário mínimo, ficar 3 horas no ônibus, morar em um local onde que à noite pode ter tiroteio, nesse local que não tem segurança nenhuma, que muitas vezes o tiroteio nesse local é feito por policiais, tá? Estão ali em vingança ou mesmo eliminação, uma limpeza, enfim. Então, apenas
fica nítido pra realidade brasileira o que ele tá falando ali no caso, tá? Aconteceu na região sul, algum tempo atrás, das vinícolas, do pessoal do Nordeste, vim para essas vinícolas, onde eram ameaçados, ficavam devendo, e aquele ciclo, eram, né, muitos casos de acreditos, então o que ele falou ali fica tão palpável para a realidade brasileira. Assim, essa ilusão, né, de que os estrangeiros vão ter uma vida melhor migrando para os países desenvolvidos. E de fato, né, eles têm uma vida melhor, mas essa vida melhor se sustenta inteiramente na bosta que eles tinham no país de origem deles, né, na vida lixo que eles tinham lá. Não é interessante que os países pobres se desenvolvam, porque senão os países ricos perdem a fonte de mão de obra barata deles, né? E então assim, não é interessante para algumas regiões do interior brasileiro que eles se desenvolvam porque ali tem mão de obra barata. Paralelo novamente ao Brasil, né? Não é interessante. Não é interessante mesmo que algumas regiões sejam vistas, porque se essas regiões serem vistas, cara, regiões podem se ascender e consequentemente acabar com o eixo sudeste, sul e sudeste. Né, no caso do Japão especificamente, apesar de ser um país ainda bastante fechado para a imigração, as fábricas aqui hoje, né, já são lotadas de estrangeiros de países pobres, né, filipinos, vietnamitas, brasileiros e japoneses idosos. Isso também é muito interessante, né, porque como os idosos não conseguem viver da aposentadoria, eles é que acabam suprindo a falta de mão de obra no setor secundário, né? Então as fábricas aqui são cheias de estrangeiros pobres e japoneses idosos, né? Não que não tenha, lógico, também tem japoneses mais jovens, né? Mas são uma minoria, né? A gente vê muitos idosos também atendendo, né? Em loja de conveniência ou fazendo limpeza dos lugares, né? E tudo mais. Justamente porque muitas vezes esses idosos não têm mais condição, né, de ir trabalhar num escritório de engenharia, por mais que eles sejam qualificados, né, eles já estão muito velhos para se dedicar a trabalhos, né, que precisam usar muito a cabeça e tal. Então eles acabam suprindo essa falta de mão de obra nas fábricas e em trabalhos assim, né, de atendente, essas coisas. Tem muito idoso trabalhando hoje aqui porque, enfim, aparentemente o governo do Japão não consegue, né? Segundo eles não conseguem alocar recursos para pagar a pensão dessa galera. E Gostei do segundo eles. enfim, mano, é isso, né? O Japão caiu agora para a 4ª posição. Não é mais a 3ª maior economia do mundo, saiu do top 3. Mas pode ser que ele volte eventualmente, apesar de que os cenários demográficos e sociais não são muito otimistas, tá ligado? Mas com o que eu falei, né? Esse fato, né? Especificamente este fato do Japão ter caído em relação ao PIB da Alemanha, pode ser mais relacionado ao iene estar desvalorizado do que, de fato, um empobrecimento real da população, tá ligado? Ou uma coisa está atrelada à outra. Mas volto a dizer, sou psicólogo social, trabalho com crianças em vulnerabilidade social. Na clínica, normalmente trabalho com pessoas que estão em vulnerabilidade social. Então, eu não entro nesse assunto de economia, porque não é minha praia. Não sou referência do assunto e nem quero ser. E é isso, mano. Espero que vocês tenham gostado desta merda. Desculpa qualquer merda que eu tenha falado. E é nóis, velho. Falou. Sei que ele acabou, fica nesses segundinhos mostrando-lhe. Mas, diante de tudo isso, vocês conseguem ver o paralelo entre a realidade que ele falou do Japão, mas também o quanto isso pode ser visto dentro de um Brasil, que é um país, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial. É o 6º, se eu não me engano, está como o 6º maior país do mundo em questão populacional. É um país, cara, que dimensões
bizarras dimensões do Brasil. É bizarro pensar o tamanho do Brasil, que você sai do sul e vai até o nordeste, norte, a diferença linguística é muito bizarra. Se você for ver dentro de uma cidade, você já vê a diferença, né? O dialeto de determinados bairros é bizarro pensar sobre o tamanho do Brasil e quanto que o que a gente vê em um país como o Japão pode ser facilmente encaixado na nossa realidade, no nosso convívio e não ficar tão lá, mas também aqui. Mas se você concorda, discorda, comente aqui embaixo, se inscreva no canal para me dar aquele apoio e tchau!